ao episódio de número 7 da série Vivendo a Bíblia. Só faltam mais 59, olha que bênção, glória a Deus. Mas é como eu costumo dizer, quando eu tenho contato com os irmãos e converso com vocês, as próximas 59 mensagens dos próximos 59 domingos já estão decididas, já estão resolvidas. Deus já nos deu. Estamos estudando e conhecendo a Bíblia, nos alimentando da palavra de Deus, não é? Quase que hoje a gente ficou sem esse episódio, porque eu cedi para o pastor Wagner, não faria de outra forma, mas ele me disse, não, eu quero sentar e ouvir você pregar hoje. Claro, com uma pessoa que respeita, né, que sabe honrar, eu dei um momento para ele falar, porque eu não ficaria quieto, eu não ficaria bem se isso não tivesse acontecido. Se eu saísse daqui sem ser ministrado em algo pelo meu pastor. E ele fez aquilo que ele sabe fazer de melhor, né? Falar sobre dinheiro. Nosso secretário de Finanças falou sobre aquilo que ele tem propriedade, falou com propriedade. Deus ministrou meu coração, eu tomei posse e creio que a semente que hoje eu coloquei diante do Senhor, ela vai germinar, vai dar fruto. E esse fruto que é a nossa semente abençoa toda a casa do Senhor, toda a igreja. Para você que está no grupo da igreja, já está em contato com a realidade da nossa igreja no WhatsApp, teve acesso ao documento e quer acompanhar, se você não está no grupo da igreja, pode pedir para alguém que está próximo de você para te enviar o documento da nossa série de mensagens de hoje. Aqui eu coloquei o panorama histórico do livro de Juízes e também o esboço de todo o livro, para que a gente possa compreender melhor o que esse livro traz para nós. Qual é a essência da lição desse livro? O que Samuel, quando escreveu o livro de Juízes, ele estava se propondo a nos apresentar como povo de Deus, como nação santa, como povo adquirido pelo Senhor. Eu tenho o objetivo principal do livro de Juízes é preservar o registro do caráter de Israel durante o tempo em que este estava sem um líder nacional. E qual é esse caráter que o livro de Juízes ele apresenta para nós? Qual é esse caráter do povo que a gente consegue aprender? Infelizmente, amados, quando a gente olha para o livro de Juízes, a gente vê um povo que não temia a Deus. Que pelo fato de não haver um homem vigiando as suas vidas, um homem cuidando do que eles faziam, eles viravam as costas para Deus e faziam aquilo que bem eles queriam. Muitas vezes a gente se deixa levar por essa realidade. Quando não tenho pastor no meu dia a dia, quando não tenho o coordenador do meu ministério me acompanhando no meu dia a dia, eu esqueço da realidade de que há um Deus que vê todas as coisas. Me afasto descaradamente do caminho do Senhor. Precisamos tomar cuidado com esse comportamento, precisamos tomar cuidado com essa realidade. A palavra juízes, ela tem como significado é devido aos líderes levantados de maneira intermitente. O livro de Juízes, ele está localizado na Bíblia depois de Josué e antes de Samuel e Saul. Nós estudamos no último episódio, nós compreendemos a partir da leitura da palavra de Deus que Josué ele leva o povo como líder do povo de Deus, ele eleva o povo a uma vida de santidade. Ele estimula o povo a viver em santidade. Eu já ouvi muitos pregadores por aí que botavam a culpa em Josué. Falavam, olha, Josué não levantou um novo líder. Josué devia ter levantado outro líder. Josué devia ter caminhado com o discipulado. Mas na minha humilde opinião, e na opinião que eu vejo apresentada na Bíblia, na palavra de Deus, quando Josué, nos últimos versículos aqui do capítulo 24, ele fala, olha, vocês estão servindo aos deuses além dos amorreus. Se vocês quiserem continuar com essa prática, vocês podem continuar, mas eu apresentei o caminho para vocês. Eu vejo em Josué a postura de um homem de Deus, que aponta o caminho, que mostra a direção, e eu vejo um povo desobediente, que descaradamente vive o contrário daquilo que aprendeu com seu líder. Josué escolheu
Arneu ir para a tenda quando Moisés orava. Ninguém obrigou Josué a ir para lá. Josué queria a presença. Josué buscava a presença. Então, na minha opinião, quando eu olho para a Bíblia, eu vejo em Josué um homem que ensinou, um homem que estimulou, um homem que orientou a santidade no meio do povo, um homem que conclamou o povo, chamou o povo e disse: olha, vamos viver em santidade, vamos viver algo diferente. Para a glória de Deus, eu tenho visto os frutos aqui na igreja daquilo que a gente tem buscado viver. Eu tenho visto muitos amados irmãos contando testemunhos, contando vitórias, e tudo isso por causa de uma vida de santidade. A igreja tem se disponibilizado a ler a Bíblia, a igreja tem se colocado à disposição de orar, a igreja está querendo buscar o poder do Espírito Santo. Ontem a gente estava aqui no Movecast, o podcast da nossa juventude, e o André, o jovem da igreja do pastor Wagner mesmo, o líder do louvor de lá, ele estava falando junto com a gente, fazendo alguns comentários, e ele disse uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu não posso forçar ninguém a viver santidade. Eu não posso obrigar ninguém a fazer jejum, a orar e a ler a Bíblia. Eu posso demonstrar os benefícios. E foi isso que Josué fez. Josué, ele demonstrou os benefícios. Moisés demonstrou os benefícios para Josué. Josué tomou a escolha na sua vida. Nós temos uma escolha. Todos os dias é apresentado diante de nós uma escolha. Eu quero te convidar para, enfim, entrar no texto, entrar na mensagem de hoje, a ler a Bíblia junto comigo, no livro de Juízes, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos fazer algumas leituras no livro de Juízes durante a mensagem, então permaneça com a sua Bíblia aberta. Essa não será uma pregação expositiva, onde se expõe todo o texto que se começou a ler através dele. Não será uma pregação textual, onde se faz apenas diante de um versículo. Será uma pregação temática. E qual o tema? O livro de Juízes. Esse será o tema da nossa mensagem de hoje. O livro de Juízes. Glória a Deus. Todos conseguiram encontrar? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos diz assim: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos das tribos. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco, a herança que nos caiu por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. E os filhos de Simeão foram com eles. Os filhos de Judá atacaram, e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus, os ferezeus e os Bezeque. Mataram 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram. E prendendo-o, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 réis, a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu. E os levaram a Jerusalém, onde morreu. Eu só vou ler até aqui. Essa passagem, esse trecho, representa uma vitória do povo de Israel. Se você olhar aqui no versículo 6, em seguida do capítulo 2, o livro vai descrever a morte de Josué. Nesse episódio das vitórias, Josué estava bem velho, mas ainda estava vivo. O povo ainda vivia a santidade que Josué impôs sobre eles. O povo ainda vivia debaixo dos costumes que Josué orientou eles a viver. Mas o que o povo não havia compreendido é que esses costumes que Josué disseminou no meio deles, esses costumes, esses hábitos, as disciplinas espirituais que Josué os ensinou a fazer, não era algo para um dia, não era algo para 2 dias, não era algo para se viver apenas na presença de Josué. Eram orientações para uma vida inteira.
A gente vê no capítulo 1 de Josué, a partir do versículo 7, Deus falando com Josué, o segredo para a vitória, o segredo para uma vida vencedora. Qual é o segredo que Deus apresenta para Josué e nos apresenta através da Bíblia para uma vida vencedora? Medita no livro da lei de dia e de noite. Não se aparte desse livro, não olhe para longe desse livro, nem para a esquerda e nem para a direita. Essa foi a orientação que ficou para o povo. Esse foi o segredo que Deus revelou a Josué e Josué demonstrou para o povo. Precisamos meditar no livro da lei, precisamos buscar orientação na palavra. Quando a gente não faz isso, a gente perece. Imagina, você, fora do jejum, é claro, ficar 3 dias, 4 dias, 1 semana, 2 meses sem comer, sem se alimentar, você vai morrer. Você vai enfrentar a morte física. E quando eu deixo o livro da lei, eu me aparto do livro da lei, eu me distancio do livro da lei, eu estou à beira de uma morte espiritual. O mundo nos cega com os seus prazeres e com tudo aquilo que ele tem a nos oferecer e não nos deixa enxergar essa realidade. A gente vê aqui, olha qual era o interesse, irmãos. Quando Josué morre, olha qual era o interesse do povo. Eles não buscaram a Deus para saber a direção que Ele tinha para eles. Eles não buscaram a Deus para saber qual era a orientação que o Espírito tinha para eles. Eles buscaram a Deus para saber contra quem eles tinham que lutar primeiro para conquistar as terras. Eles estavam de olho naquilo que era dessa terra. Eles estavam de olho naquilo que era perecível. Eles estavam de olho naquilo que era desse tempo. O primeiro passo que eu vou dar para uma derrota na minha vida é tirar os meus olhos de Deus e olhar para esse mundo. Tirar os meus olhos de Deus e olhar para o que é dessa terra. Tirar os meus olhos de Deus e concentrar os meus interesses em tudo aquilo que é daqui. Pastor Wagner bem disse aqui na palavra de oferta que quando eu confio no Senhor, entrego tudo a Ele, Ele faz por mim. Quando eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas. A palavra de Deus diz em Mateus 6 que se eu busco primeiro o reino de Deus, as demais coisas nos são acrescentadas. Hoje na escola bíblica dominical, a gente estava estudando um pouco sobre isso, sobre maturidade cristã. Esse é o tema que a gente está abordando, maturidade espiritual, na verdade. E falamos sobre esse texto. A palavra que Jesus usa no grego, quando ele fala demais coisas, é uma palavra de menosprezo. É isso, essa é a verdade. Quando Jesus fala as demais coisas, Jesus está querendo dizer aquelas coisas que não importam de verdade. Porque Ele é o mesmo que disse, do que vale ao homem ganhar o mundo e perder a sua alma. Tudo o que a gente vê na frente dos nossos olhos hoje vai perecer. As bênçãos espirituais, a proximidade do Senhor, uma vida no Espírito, uma vida com Deus, relacionamento com Deus, é o que eu vou guardar. Ali deve estar o meu interesse, ali deve estar o meu foco, porque se eu desvio o meu foco de Deus para as coisas desse mundo, eu vou perecer. O castigo de Deus vai me alcançar. Porque quando Samuel ele escreve o livro de Juízes, a proposta dele era enfatizar o discurso deuteronômico de Moisés no capítulo 28. No capítulo 28 de Deuteronômios, Moisés ele fala, Deuteronômio, Moisés ele fala, eis que está diante de vocês hoje a bênção e a maldição. Se vocês escolherem a bênção, vocês terão vida, vocês terão presença do Espírito no meio de vocês, vocês terão abundância em Deus, mas se vocês escolherem a desobediência, a maldição lhes alcançará. Isso é algo que Moisés ele apresenta lá atrás. No livro de Lamentações, que a gente estudou essa semana, a gente também vê Jeremias fazendo esse apontamento. Num poema, né? Jeremias ele é mais sofisticado, ele faz uma coisa mais chique. Escreve um poema para falar do castigo de Deus, olha só. Isso que é um homem que tem um dom, né? Uma habilidade. Enfim, ambos profetas, Samuel e Jeremias, eles falam disso. Jesus fala disso. Se eu escolho a desobediência, o meu caminho é a morte. E não era a obrigação de Josué ficar medindo, ficar tolindo quem está fazendo o que é certo e quem está fazendo o que é errado. Assim como não é a obrigação dos pastores, dos bispos, de ninguém ficar tolindo a sua vida. Deus caminha com você, Deus vê todas as coisas, Ele sabe por onde você anda. E a palavra de Deus diz que não é o pastor, não é o bispo, não é ninguém, senão o próprio Senhor Jesus, que no juízo final separará o joio do trigo. Jesus fará isso, não sou eu quem farei isso. Tem muita coisa que eu vejo,
tem muita coisa que a gente vê, tem muita coisa que o presbitério vê, a gente comenta sobre isso, a gente ora em cima disso. Mas eu não posso corrigir os teus caminhos. Você tem uma decisão a tomar. Há o pecado e a obediência. Há as bênçãos e a maldição. O Senhor te dá essa oportunidade. E muitas vezes a gente vê essa oportunidade com maus olhos. A gente olha para essa oportunidade como algo nocivo. Como algo que pode nos destruir. Como algo que vai nos afetar de maneira maléfica. Mas se eu olho para essa abordagem de Deus, para essa escolha que Deus me apresenta de maneira nociva, é porque sem eu saber, o meu coração está intimamente inclinado para o pecado. Porque se eu quero o que é bom, eu sei, não me importa a repreensão que Deus me der, eu já escolhi o que é bom, então eu estou tranquilo. Se eu escuto a repreensão de Deus, Deus falando para mim, escolhe a obediência e ter a vida, e escolhe a desobediência e ter a morte. Se eu fico chateado com isso, é porque intimamente, secretamente, eu já escolhi a desobediência. Eu já escolhi a morte. Eu já escolhi o dolo. Se eu tenho segurança em Deus para saber que eu escolhi a obediência, eu me alegro. O filho que sabe do amor que o pai tem por si, se alegra com a correção. Depois que eu passei a ter 20 anos de idade, 21 anos de idade, amados, isso é verdade, é um testemunho meu, mas é uma coisa que aconteceu. Eu chorei em oração agradecendo a Deus por cada surra que eu tinha levado do meu pai, por cada vez que a minha mãe me disciplinou, porque eu sei que faz isso em amor. É em amor que o Senhor orienta o nosso caminho. É em amor que o Senhor nos aponta a verdade. É em amor que o Senhor nos dá uma direção. Eu falava com o povo hoje na EBD aqui, de manhã, amados, sobre esse fato. Falei ontem no Movecast também, que o Evangelho é duro. A mensagem é pesada. É uma mensagem de cruz. Eu não posso mentir e dizer aqui do púlpito que é difícil para você, porque é difícil para mim também. Eu sou homem como você. O Evangelho é difícil para a gente caminhar. É uma cruz. Só que essa cruz é apresentada através do amor. Essa cruz é um símbolo de amor. Essa cruz é um símbolo de graça, de misericórdia. É a maior prova de amor de todos os tempos, segundo John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo. Algumas coisas que eu enxergo aqui, no contexto do livro de Juízes, são, a partir do momento, essa introdução, a partir do momento que Josué morre, o povo fecha os olhos para Deus e escolhe o seu próprio caminho. Eu não posso achar que é o meu líder que me regula. Eu não posso achar que é o meu líder que regula a santidade na minha vida. Quem regula a santidade na minha vida sou eu. Deus me dá a escolha. Eu falava com o pessoal hoje de manhã, agora sim na EBD, sobre a seguinte questão. Jesus trocou o meu pecado por uma vida eterna. Ele se fez maldição no meu lugar, para que eu pudesse ter aquilo que ele tem. Aí eu dei o exemplo de que isso é como se o Elon Musk, o homem mais rico da atualidade, trilionário, o primeiro trilionário da história, isso porque eu tenho certeza que não fizeram uma contabilidade aí de quanto Salomão era rico. Salomão com certeza foi muito mais rico que o Elon Musk. Mas enfim, imagine hoje o Elon Musk bate na porta da tua casa, chega e fala para você assim, olha, eu quero pegar todas as tuas contas, eu quero pegar a tua vida, eu quero viver a tua vida e você vai lá para Miami, para minha casa e vai viver a minha vida. Está aqui a senha do meu cofre, você só precisa dessa senha para poder obter tudo que é meu e eu vou pegar a tua vida e vou viver o que é teu. Ele já deu o primeiro passo, ele já entrou para a tua vida, ele já está vivendo a vida que tu vivia. Só que para você acessar a vida dele, você tem que ir diante do cofre e colocar a senha correta. Assim Jesus o fez. A senha para acessar os benefícios é o amor. Eu tenho que amar a Deus. Quando eu amo a Deus, eu quero viver em santidade. Quando eu amo a Deus, eu quero buscar. Quando eu amo a Deus, eu quero jejuar. Quando eu amo a Deus, eu quero ler a Bíblia. Quando eu amo a Deus, eu quero viver uma vida de santidade. É dessa forma. Tem gente que o Elon Musk, ele pode chegar, ele pode espalhar a senha para todo mundo. A pessoa vai chegar diante do cofre e vai depositar a senha errada. Não adianta.
Não adianta eu vir para a igreja para viver uma vida de religiosidade, onde eu apenas faço porque o pastor pede para eu fazer. Meu amado, eu não quero que você faça nada porque eu te peço para fazer. Eu quero que você ame a Deus. O meu desejo é ensinar vocês a amar a Deus. Se você já ama, amém, vamos caminhar junto. Eu vou aprender com você a amar mais. E a gente vai aprender a amar mais e mais e mais e mais e mais. A nossa vida é uma vida em busca de amor ao Senhor. Se estamos vivos ainda aqui hoje, é para cumprir missão, é para cumprir propósito. Deus teria nos tirado da terra se fosse só para aceitar Jesus e mais nada. Ele quer te ensinar aqui, nesse tempo, a amar a Ele com um amor genuíno. Ele quer te ensinar aqui, nesse tempo, a fazer discípulos de todas as nações, pessoas que aprendam a amar a Ele como você ama. E para isso, eu não posso deixar essa terra me iludir. O primeiro ponto que enxergamos aqui no livro de Juízes é o afastamento do povo de Deus. E todas as vezes que isso acontece, eles padecem, se agarram em seus ídolos e ao pecado. E dos seus ídolos e do pecado eles recebem a recompensa. Ao que eu me agarro é quem me paga. Se eu estou colado, fechado com o pecado, o salário que eu vou receber é o salário que o pecado me paga. Se eu estou fechado com os meus ídolos, com aquilo que domina o meu coração, o salário que eu vou receber é aquilo que domina o meu coração me dá. Se eu estou fechado com Jesus, meu salário é vida eterna. É santidade, é unção, é avivamento. Avivamento, eu estive comentando com os irmãos esses dias. No hebraico, a palavra avivamento significa preservação. E no grego, capacitação. Ou seja, é uma preservação que Deus derrama sobre a sua igreja para que ela continue sendo capacitada. O desejo de Jesus é te preservar como uma pessoa capacitada. O avivamento, ele não desce sobre uma pessoa só. O avivamento desce sobre a igreja. Se todos nós não nos condicionar, se a gente não se condicionar a viver uma vida de santidade, a viver uma vida de arrependimento, talvez o avivamento que Deus quer derramar sobre a nossa igreja não venha, porque talvez um irmão não compreendeu a visão. Um irmão ainda está amando mais os ídolos dessa terra, as coisas desse tempo, do que ao nosso Senhor. Meu amado, se você está aqui nessa noite, se você saiu da sua casa para vir aqui, não perca o seu tempo. Decida amar a Deus. Abandone o amor pelas coisas desse mundo. Tem muita gente, por que eu falo isso? Talvez você possa achar um absurdo o que eu estou dizendo. E se você está achando absurdo, eu estou muito feliz por você. Porque infelizmente tem muita gente, amado, que vem para a igreja perder o tempo dele. A pessoa vem para fazer a manutenção de um sistema religioso. A pessoa vem para, como eu preguei na quarta-feira, aqui na quarta profética, fazer manutenção da descendência de Uzá ou de Mical. Uzá viveu com a Arca da Aliança 60 anos na casa dele. E a presença de Deus na vida de Uzá passou em branco. Aí veio um homem chamado Obed-Edom, que recebeu a arca por 3 meses. E esse homem superabundou em todas as coisas. Porque ele valorizou a presença. Se você veio aqui nessa noite, valorize a presença, irmão. Não seja como Uzá, que a presença, que você vai ter contato com a presença, você vai sentar numa cadeira onde a presença está se manifestando, vai entrar numa igreja onde a presença está se manifestando, e isso vai passar em branco na tua vida, isso não vai gerar nada na tua história. Semana que vem você não vai ter milagre para contar, semana que vem você vai passar pelo vale da sombra da morte e vai dizer que passou sozinho. Não deixe isso acontecer, não seja também como Mical, que viu a presença se manifestando e criticou. Tem gente que critica. É igual o VAR no futebol. Às vezes tem VAR que critica e não resolve nada. Aí em campo está tudo bagunçado. Deus não nos chamou para criticar. Deus nos chamou para acrescentar. Deus nos chamou para unidos. Tem pessoas que acham que a problemática do livro de Juízes é a falta de um líder humano. Mas na verdade não é. A problemática do livro de Juízes é a falta de alguém que se levantasse e levasse o povo a entender que o líder que a nossa nação precisa é o Senhor. O líder que a nossa igreja precisa é o Senhor.
Eu não sou o melhor líder que Deus poderia escolher. Você não é o melhor líder que Deus poderia escolher, porque essa igreja é dele. Ele tem que ter liberdade para fazer como ele quiser. Senão as coisas não acontecem, as coisas não vão para frente, amados. A segunda coisa que eu enxergo aqui, em Juízes 4, versículo 8, acompanhe comigo o segundo ponto, a história de Débora. Débora e Baraque. Juízes 4, 8. Louvado seja o nome do Senhor. Você conseguiu encontrar? Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: então Baraque disse a Débora: se você for comigo, irei. Mas se você não for, não irei. Só até aqui. Parece uma coisa bonita, né? Parece romântico. Parece um poema. Tem pessoas que olham e até lembram de quando Moisés falou para Deus. Só que Débora não é Deus, né, irmão? Débora não é Deus. Tem gente que às vezes vira para um líder e fala: não, eu só vou se você caminhar comigo. Se você não andar comigo, se você não der o passo a passo comigo, eu não vou. Aí a pessoa está há anos na igreja e quer ser tratada igual criança de colo. Vamos lá, vamos comigo. Dá o passinho aqui. Eu fui ensinado a andar pelo bispo Ronaldo. Meu pai estava pastoreando lá no Maranhão e o bispo Ronaldo, a nossa casa era um duplex, ele pegou uma garrafa PET e me estimulou como bebê a dar os primeiros passos segurando aquela garrafa PET. Ele soltou a garrafa PET e eu comecei a andar. Às vezes tem gente que quer caminhar assim dentro da igreja. Quando Deus nos chamou para ter uma caminhada de autonomia, autoridade, Deus te encheu de autoridade, irmão. Deus te encheu do Espírito Santo. Você é cheio do Espírito Santo. Você é alguém que recebeu do Senhor. Não precisa de alguém que te vigie, que vá com você para você caminhar. Baraque foi covarde. E na palavra de Deus a gente vê que quando a gente deixa de cumprir a nossa responsabilidade, Deus levanta outro no nosso lugar para fazer o que a gente tinha que fazer. Eu não sei você, mas eu não quero que Deus levante outro para fazer no meu lugar. Eu não quero isso. Por isso que eu busco viver com o Senhor. Eu busco a autoridade no Senhor. Ninguém pode me dar autoridade como Deus pode me dar, porque a autoridade da igreja é concedida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo está na tua vida, irmão. Se deixa ser cheio por Ele. Você foi chamado para ser cheio por Ele, para queimar. A reforma protestante, bem como o avivamento do século XVIII, o avivamento metodista, devolveu o poder ao povo, devolveu a Bíblia ao povo, devolveu o Evangelho ao povo. Deus está nos chamando para devolver o Evangelho ao povo. Hoje teve um irmão que me perguntou: pastor, eu não tenho muito conhecimento bíblico e teológico, será que eu posso colocar uma caixinha na frente da minha casa com o microfone e começar a pregar? Eu falei: irmão, deixa Deus te usar. O Espírito Santo está na tua vida. Irmãos, Lutero não fez história citando os homens do passado. O Wesley não fez história citando os homens do passado. Calvino, John Hus, John Wycliffe, nenhum deles fez história conhecendo a história dos grandes homens, conhecendo os pais da igreja. A gente pensa às vezes que para pregar a gente tem que conhecer os pais da igreja, a gente tem que conhecer teologia. Para pregar você tem que conhecer a Bíblia e ser cheio do Espírito Santo. John Wesley pregava a Bíblia, Lutero pregava a Bíblia, todos eles pregavam a Bíblia. Jesus apontava para a Bíblia, o nosso grande exemplo. A maior autoridade que eu posso ter é a autoridade da Bíblia. Você não precisa conhecer teologia para pregar, irmão. Você precisa ser crente. Jesus disse a todos: vão por todo mundo e façam discípulos, discípulos de todas as nações. Eu não posso ficar calado diante dessa verdade, de que aquilo que eu vivo é para você também. A maneira que Deus me usa, Ele quer te usar também. Ele quer fazer na tua vida também. Se você olha para mim e pensa: meu Deus, como Deus usa o pastor, pare de ficar admirando essa situação e comece a pedir para Deus fazer isso na tua vida. Comece a pedir para Deus te usar assim. Comece a pedir para Deus te dar autoridade do Espírito. Porque a palavra diz que de graça Ele concede a todos. É para todos nós, é para a igreja.
A unção que Deus derramou sobre a minha vida é a unção que está sobre essa igreja. Não é a unção que está sobre a minha vida. Deus predestinou, ungiu, chamou e levantou a igreja. A igreja do Senhor. Nós somos essa igreja. Glória a Deus. Uma terceira coisa, já para encerrar, que o livro de Juízes nos apresenta. Te convido a acompanhar comigo no capítulo 20. O penúltimo capítulo do livro de Juízes. Juízes 20. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 4. O povo de Deus não precisa de um líder, um único homem que se levante para falar pelo nome de todos. Esse homem foi Jesus. Aleluia. Não precisa. O povo de Deus precisa entender que a autoridade é do Senhor e que Ele compartilhou essa autoridade conosco. Então não podemos desperdiçar a autoridade que Deus nos deu. E por último, o povo de Deus precisa entender que tudo isso acontece no meio da união. Às vezes é preciso que tragédias ocorram para que a gente fique unido. É preciso que Deus leve um parente de alguém, fira o corpo de alguém, deixe alguém paralítico, tetraplégico para a igreja se unir. Às vezes é preciso acontecer um desastre para a igreja se unir. Mas essa não é a realidade que Deus quer. O desastre que tinha que acontecer já aconteceu. Jesus foi morto na cruz pelo meu e pelo teu pecado. Agora acompanhe comigo aqui o texto para você entender essa associação. Juízes 20, a partir do versículo 4. Você encontrou? Então o levita, marido da mulher assassinada, disse: cheguei com a minha concubina em Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. Os cidadãos de Gibeá se levantaram contra mim e à noite cercaram a casa que eu estava. Queriam me matar e abusaram da minha concubina que morreu. Então peguei o corpo da minha concubina, cortei em pedaços e os mandei por toda a terra da herança de Israel. Pois aqueles homens cometeram a maldade e loucura em Israel. Amados, se vocês viram a página e realizam a leitura do capítulo 21, vocês vão ver que foi essa tragédia que restaurou a união no meio do povo de Israel. Precisou acontecer uma coisa como essa, para o povo entender que era para eles andarem unidos. Mais do que isso, da mesma forma que para a união do povo ser restaurada em Israel, um corpo precisou ser partido para que a gente pudesse ser um como igreja. Porque cada um de nós aqui é templo do Espírito Santo, mas nenhum de nós é igreja. Tem uma teologia que mente por aí pregando, dizendo que você é igreja. Você utilizou? A palavra diz em 1 Coríntios 11, 24. Paulo diz que Jesus falou: quando lembrarem de mim, peguem o pão, representando o meu corpo, que foi partido em favor de vocês, para a remissão dos vossos pecados. O corpo de Jesus foi partido para que a gente pudesse ter vida. O corpo de Jesus foi partido para que a gente pudesse se unir como igreja. Para que contigo eu fosse um, meu irmão. A gente canta muito aquele hino. Foi pago um alto preço para eu ser um com você. Foi pago um alto preço. Aquela mulher, a circunstância que ela enfrentou, numa tipologia teológica, eu posso compreender que o sacrifício dela representa o sacrifício que Jesus viria a fazer por nós. O corpo dela foi partido por causa da iniquidade e da maldade do povo
israelita. E o corpo de Jesus foi partido por causa da minha e da tua iniquidade. Será que eu posso me afastar de um Deus desse? Será que eu posso viver distante de um Deus como esse? Que me amou infinitamente, me ama todos os dias. Em primeiro lugar, eu preciso entender que longe de Deus eu só colho maldição. Em segundo lugar, eu preciso entender que Deus me deu autoridade e eu não posso desperdiçar essa autoridade. E em terceiro lugar, eu preciso entender que foi pago um alto preço para que eu pudesse viver unido com você. É por isso que todo dia eu entro lá no grupo da igreja e falo, eu amo vocês, eu amo vocês. Quem sou eu para desperdiçar o amor de Deus? Quem sou eu para não dizer que eu te amo? Quando Jesus morreu no meu lugar para eu te amar, para eu viver unido com você. Eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã, eu amo vocês. Para mim tem sido um privilégio viver aqui com vocês. Eu tenho colhido bênçãos muito grandes. Eu estou muito orgulhoso de toda a igreja, de todos os irmãos, de tudo que a gente tem feito juntos aqui, em união, em unidade. Ontem o diácono Adão deu uma entrevista lá, no final do Café com os Diamantes, e ele falou, Deus tem nos convidado a viver juntos, de mãos dadas, caminhar. É assim que a igreja do Senhor avança. É assim que o inferno não nos vence. É assim que ele não prevalece contra as portas da igreja. É assim que a gente orando junto, por convicção de pecado, os nossos vizinhos vão admirar a santidade que Deus tem trazido para o nosso meio e vão querer vir para cá, estar junto com a gente, participando do culto junto com a gente.